Olá, gente amiga, muito bom dia, tudo bem? TV Baixo Parnaíba, falamos direto de Chapadinha. Olha, nesta quinta-feira, 5 de novembro de 2020. E eu falo direto aqui do Fórum Eleitoral do Dr. Tomé Gomes Lima, onde fica localizado, sediado, a 42ª Zona Eleitoral de Chapadinha, que corresponde ao município de Chapadinha e Mata Roma. E eu vou já fazer aqui um bate-papo com a doutora Weline Coelho, juíza eleitoral, que vai tirar as dúvidas, vai explicar em que fases eles estão dessa campanha eleitoral do ano de 2020, tá certo? Então peço aí para você ficar conectado com a gente, compartilhar, tirar suas dúvidas, passar essa informação principalmente para todos os candidatos a prefeitos e vereadores, tá bom? Para você, eleitor, é muito importante também, porque nós estamos vivenciando esse momento de pandemia e muitas regras mudaram das outras eleições. Então é com a juíza doutora Weline Coelho que eu vou conversar agora. Doutora, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Muito cedo, né, doutora? Nosso trabalho tem começado bastante cedo. Cedo, né? Nós estamos aqui hoje em que fase, doutora? Hoje nós estamos no segundo dia da audiência de carga e lacre, que é exatamente a lacração das urnas, já preparadas para o dia da eleição. Ontem nós fizemos Mata Roma, dia 4, né? Fizemos todas as urnas de Mata Roma, fizemos também as urnas do Polo, que Chapadinha também concentra o polo de 7 cidades, 8 contando com Chapadinha, e fizemos toda a lacração ontem. Hoje a gente encerra com as urnas de Chapadinha, 188 sessões ao todo. Hoje a gente encerra aí o nosso trabalho de lacração das urnas, e as urnas já ficam prontas para a eleição no domingo. No domingo. Doutora, dá para a gente ver como é que funciona a questão lacre aqui, mais ou menos o procedimento? As urnas, elas são ligadas, são testadas, é colocado o horário local, né, que a gente pode acompanhar, o dia, a gente confere todas as informações das urnas, estando tudo ok, a questão dos números, o áudio, o terminal do mesário, a urna estando tudo ok, a gente faz o lacre, devidamente assinado por mim, no caso a juíza eleitoral, e aí a urna já fica intacta e ninguém pode mais fazer qualquer alteração na urna. Então aí a partir daí, como é que é feita a condução dela, doutora, para as sessões eleitorais? As urnas, elas são armazenadas, lacradas, e no sábado a gente faz a distribuição para as respectivas sessões. E aí elas ficam com os administradores de prédio no domingo, já bem cedo, porque inclusive nós teremos horário diferenciado. Esse ano, né, que as eleições vão ser de 7 às 17, então a gente vai começar uma hora mais cedo, e aí elas já vão estar lá no local disponíveis para serem abertas e utilizadas. O sistema só funciona no domingo às 7 da manhã. Se alguém tenta ligar a urna, ela não funciona. Antes não tem como. Não tem como. Não tem como. Ela está lacrada, o sistema é preparado para funcionamento somente no dia da eleição e no horário de Brasília, às 7 da manhã do domingo, no dia 15. Tá aí, gente, uma das mudanças é o horário. Às 7 horas. Agora, esse horário das 7, doutora, a senhora pode me ajudar aí? Tem uma prioridade, não tem na agenda? Sim. Esse ano nós temos uma eleição diferenciada em todos os termos, assim como o ano está diferenciado por conta da pandemia. Então, as eleições já vai ser numa data diferenciada, que geralmente acontece em outubro. Esse ano nós temos a eleição dia 15 de novembro. E o horário que esse ano nós temos de 7 às 17 horas. Porém, o horário de 7 horas da manhã até às 10, eu peço encarecidamente aos eleitores que deixem as pessoas prioritárias votar nesse horário, que são geralmente os idosos maiores de 60 anos, para que evitem aglomerações. E geralmente são pessoas que acordam muito cedo, já estão lá dispostas a votar muito cedo. Então eu peço que dê preferência a eles. Não é uma coisa obrigatória, tipo, se uma pessoa mais nova chegar para votar, ele vota, mas a prioridade é do idoso, de 7 às 10. Então, gente, vamos anotar aí direitinho, eu vou ajudar os nossos idosos, porque a gente sabe que a gente já conversou com alguns idosos, não, eu quero ir votar, então a gente tem que respeitar esse direito, esse gosto, esse querer dela participar. Isso não implica também, Zezinho, de que o idoso que vá às 3 horas da tarde não possa votar. Não é isso. Mas nesse horário, a prioridade é dele. Afinal de contas, qualquer hora que o idoso chegar, ele tem prioridade. A prioridade é dele. Mas é um horário melhor para ele, como ele levanta mais cedo, então você pega esse idoso, ajuda a levar, transportar no seu... Eu estou falando de transporte familiar, não estou falando de transporte de candidatos, tá certo, gente? Então vamos observar esse horário. Bom, doutora, voltando para a segurança das urnas, como é que é feito? Vai ser biometria? Como é que é
Esse ano a biometria, caneta, como é que é? Esse ano a biometria não vai ser utilizada, que é a utilização lá do leitor digital, vai ser no teclado mesmo. Certo. Então alerta os eleitores que copiem, colhem lá, faça a sua colinha, né? Certo. Lá do número dos seus candidatos com antecedência, para que na hora não fique perdido lá perguntando o número para as pessoas e fiquem ali, meio que atrapalha, né, o processo eleitoral. Então já façam a sua colinha antes de ir votar, para que digite os números corretamente, verifique se a foto do candidato aparece. Nós fizemos, inclusive, Zezinho, auditoria nas urnas de Matarroma ontem, porque ao final da audiência de cargo e lacre, a gente faz a auditoria para ver se os números estão corretos, se aparece a foto dos candidatos, conferimos, está tudo ok, tá? Então o eleitor ele deve levar sua colinha, levar sua caneta, tá? É obrigatória a utilização de máscaras, isso é um procedimento já de saúde pública, tá? Então é exigida a utilização de máscaras e caso o eleitor não seja reconhecido quando do documento com foto que ele apresentar, o mesário pode pedir que ele tire a máscara por alguns minutos ou alguns segundos, só para fazer o reconhecimento. Um distanciamento seguro? Sim, um distanciamento seguro. E aí ele faz o reconhecimento dele facial, automaticamente ele já coloca a sua máscara, não há problema algum. Certo. Tá? Bom, uma outra coisa que eu gostaria de perguntar para a senhora, porque a gente sabe que os candidatos distribuem, as colas são coloridas. Essa foto que está na urna, ela é preto e branco, é isso? Ou é colorida? É a foto preto e branco. Para que não gere confusão, porque a gente ouve às vezes, não, eu botei lá, mas meu candidato não apareceu, aquela coisa toda. Não, a foto da urna é uma foto preto e branco. Tá? Aí a pessoa tem que conferir o número e o candidato, se realmente é. Certo. Se tiver alguma dúvida, chamar um servidor da Justiça Eleitoral. Certo. O servidor da Justiça Eleitoral estão devidamente identificados com camisa da Justiça Eleitoral, com crachás da Justiça Eleitoral. Então não vai ter nenhuma dúvida em relação a quem são as pessoas que podem ajudar, até porque no momento da votação ninguém pode interferir. Certo. E alguma situação inusitada, o mesário sabe como proceder, inclusive ele para ali a votação e nos chama que a gente resolve toda a situação. Tá certo. É bom lembrar que nesse dia o plantão da juíza é super dobrado, né? É verdade. Estamos de plantão aí já há dias. Certo. Estamos trabalhando intermitentemente, né? A Justiça Eleitoral está de plantão. Quem tiver, inclusive, alguma dúvida em relação ao seu título, procure o cartório para verificar o local de votação. E eu gostaria aqui, Zezinho, também de dizer uma situação que é nova nessa eleição, é a questão do aplicativo do e-título. Tá? É um aplicativo muito útil, em que o eleitor ele coloca os seus dados e lá aparece o seu local de votação e, inclusive, esse ano é uma inovação, pode fazer a sua justificativa eleitoral pelo aplicativo. Então a pessoa também não precisa se deslocar até alguma sessão para preencher aquele papelzinho de justificativa. Ele pode fazer pelo aplicativo, tá? É válido, está funcionando tranquilamente e muito útil, inclusive para evitar que as pessoas se desloquem às sessões sem necessidade. Ok. Gente, eu estou conversando aqui com a doutora Weline Coelho, juíza eleitoral aqui da comarca de Chapadinha, então vamos ficar atentos, vamos curtir, vamos compartilhar. Doutora, mais uma pergunta sobre a urna. Muitos daqui vão para a zona rural. Se acontecer uma falta de energia? As urnas estão preparadas com baterias internas, certo. Tá? A urna ela possui uma bateria interna de duração de média de 8 horas. Certo. E caso não encerre a eleição, precise ainda, certo. A gente tem como fornecer uma bateria extra. Certo. Aqui no nosso polo de urna, que é aqui em Chapadinha, certo. Nós temos aqui as baterias extras que serão deslocadas para aquele local de votação, acopladas à urna, e a urna funciona perfeitamente. É uma informação muito importante porque nós estamos num período de chuvas. Verdade. É outra situação inusitada, porque geralmente, como as eleições são em outubro, não é período de chuva ainda. Esse ano nós vamos pegar aí o período de chuvas, então pode ser que ocorra muita queda de energia, né? Mas nós estamos preparados para isso. Tudo isso já foi minuciosamente discutido, detalhado e estudado junto na Justiça Eleitoral. Com certeza. Estamos preparados para as eleições. Doutora, nós estamos se aproximando aí, eu não sei se me falta 10 dias, vocês podem me ajudar, vocês estão mais antenados do que eu para o dia da votação, né? 10 dias. 10 dias, dia 5, dia 15, 10 dias. E a gente sabe que é um momento que começa a ficar mais acalorado, os debates nas redes sociais, entre as pessoas, esses debates e tudo mais. Até agora, e eu espero que seja assim até o final, você tem conduzido com excelência
o trabalho aqui em Chapadinha. Tá recebendo, as pessoas não se manifestam, mas eu recebo muita gente. Não, doutora Eline, pulso firme, não tem passado a mão na cabeça de ninguém. Qual é a sua mensagem, o seu recado, para que não seja preciso ninguém vir para uma audiência na presença da doutora Eline, por falta de comportamento de algum eleitor ou mesmo de algum candidato? Né? As eleições, elas são regidas por resoluções próprias do TSE, né? E nós estamos aqui apenas fazendo o nosso trabalho. Nós não temos qualquer necessidade de passar a mão na cabeça de ninguém. Ao contrário, nós estamos aqui para decidir com base no que é determinado pelas resoluções do TSE para as eleições de 2020. Respeitando os direitos de todos, o direito de todos. E também os candidatos devem se portar conforme as resoluções. Claro, se não se portando, nós temos que tomar medidas enérgicas. Até porque nós estamos trabalhando 24 horas para isso. O que nos chega, nós temos tomado providências, tá? Então, nós não precisamos de fofocas para atuar. Ao contrário, nós atuamos juridicamente e profissionalmente, assim como toda a equipe que aqui trabalha, tá? Estamos trabalhando com muito zelo, muita dedicação e muita responsabilidade no que a gente faz, para que dê tudo certo no resultado das eleições. Certo. Vai ter alguma força de segurança especial aqui para Chapadinha? Para nossa... Sim, vai, né? Nós teremos o reforço do Exército e da Polícia Federal, certo. Tá? E além da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros também que estarão conosco. Então todo o aparato federal também estará conosco, nos orientando e também nos ajudando, né, no que for possível. Certo. Doutora, alguma coisa esquecemos sobre o lacre das urnas? Tivemos para lembrar que vai ficar à vontade, não pode ficar aí... Não, é basicamente isso mesmo. Aqui, a gente já tem toda a equipe, inclusive, bem treinada, um ritmo acentuado. Estou vendo eles trabalhando aí. A gente termina hoje, né, o lacre das urnas, as urnas estão prontas para a utilização. E caso aconteça ainda algum problema, quando forem ligadas, nossa equipe também está altamente capacitada para atender qualquer chamado e o mínimo tempo possível, para que a gente não tenha problemas ao término da eleição. Tá certo. Nossa ideia é realizar um trabalho de qualidade até o fim, para que a gente cumpra com a nossa responsabilidade. Lembrei agora, doutora, que eu acompanhei outras eleições, às vezes a pessoa de 70 anos, 70 e poucos anos, às vezes leva um neto para ajudar, pode? Pode, o familiar. Pode, né? Familiar, só que né? deve ser observado o seguinte: tem que ser uma pessoa que possa apenas acompanhar aquele idoso, certo, e não ficar sendo utilizado para outras pessoas, para acompanhar outras pessoas. Digamos assim, um acompanhamento único. Sim, é um acompanhamento familiar. Familiar. Foi com a avó e encerrou ali a participação dele. E é só necessário que ele entre, certo, se realmente se verificar a necessidade do idoso. Certo. Porque nós temos idosos, principalmente aqui em Chapadinha, que são muito lúcidos. Certo. Pessoas de 70, 80 anos que trabalham em lavoura aqui, que às vezes tem saúde muito mais que pessoas de 30. É verdade. Tá? Então, assim, a necessidade só vai permitir a entrada de um acompanhante com idoso se realmente for necessário. Tá certo. Tá? E a questão da urna na votação, o auxílio para votação também será verificado por cada mesário. Certo. Tá? E ele, se ele tiver alguma dúvida, ele convoca a juíza eleitoral para decidir naquele momento. Naquele momento, então tá certo. Tá? Então tá aí tiradas as dúvidas. A gente vai ficar nesses 10 dias aqui acompanhando toda a movimentação. A gente coloca o nosso canal à sua disposição. Nós tomamos uma decisão de não trabalhar para nenhum candidato político, porque a gente quer prestar esse serviço de esclarecimento para a sociedade, que a gente considera que é muito relevante, uma maneira de a gente estar ajudando aí com a democracia do nosso Brasil, de modo especial da nossa região aqui do Baixo Parnaíba. A gente se coloca à sua disposição da Justiça Eleitoral e também eu recebi do meu diretor para parabenizar realmente pelo trabalho que a senhora está realizando aqui em Chapadinha, né? Muito obrigada. Eu agradeço aí a sua colaboração, porque é muito importante a utilização da mídia, inclusive para a orientação das pessoas no dia da votação, né? As pessoas são apaixonadas pelos candidatos, tem que ter cuidado com as suas manifestações, que nos locais de votação elas têm que ser silenciosas. Vamos evitar as aglomerações por questões de saúde pública. Tá? Vamos ser conscientes da utilização de máscaras, vamos utilizar a cada um a sua caneta. O álcool em gel vai estar disponibilizado na mesa para que as pessoas utilizem, tá? E votem com segurança, votem certo e acompanhem tudo, porque o nosso trabalho é público, tá? E estamos à disposição do que nós pudermos orientar a população no melhor que for.
Ok, muito obrigado. Pois é, gente, muito obrigado a você, um abração. Agradeço também os nossos colaboradores. A senhora já pode, que a menina tira o seu microfone ali, não tem problema. Tá. Então, enquanto eu agradeço aqui os nossos colaboradores, quero agradecer aqui a Casa K, um abração para todos, agradecer o Feirão Chevrolet ali no Mix Atacarejo Matheus, aquele abraço para o Fausto e toda a sua equipe. Agradecer você, claro, internauta. Um abração também para o Doinha e toda a sua equipe na C-Connect. Aquele abraço muito carinhoso em Mercadinho Pinheirense. TV Baixo Parnaíba, eleições 2020.